Saúdo os irmãos com a paz do Senhor e desejo uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite para você, meu amigo que está chegando aí no canal. Alabra Subierga, mais uma vez, seja bem-vindo. E hoje eu vou deixar uma palavra de Deus para a sua meditação que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 38, que tem como título Judá e Tamar, né? Hoje nós vamos falar um pouco a respeito dessa história, né? Desenrolar dessa história, nós vamos ver aqui que traz uma lição poderosa para nossas vidas, para a nossa vida nos dias atuais, o qual a gente estamos vivendo. Que fala assim, Gênesis 38, e aconteceu no mesmo tempo que Judá desceu de entre seus irmãos e entrou na casa de um homem de Adulão, cujo nome era Irã, e viu Judá ali a filha de um homem cananeu, cujo nome era Sua, e tomou-a por mulher e a possuiu. E ela concebeu e deu à luz um filho, e chamou seu filho e tornou a conceber e deu à luz um filho, e ela chamou seu nome Onã. E continuou ainda e deu à luz um filho, chamou seu nome Selá. E Judá estava em Queribe, quando ela o deu à luz. Judá, pois, tomou uma mulher para o seu primogênito, e o seu nome era Tamar. Porém, o primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor, por isso o Senhor o matou. Então disse Judá a Onã: toma a mulher do teu irmão e casa-te com ela, e suscita descendência a teu irmão. Onã, porém, soube que esta descendência não havia de ser para ele. E aconteceu que, quando possuía a mulher de seu irmão, derramava o sêmen à terra para não dar descendência a seu irmão. E o que fazia era mal aos olhos do Senhor, pelo que também o matou. Então disse Judá a Tamar, sua nora: fica-te viúva na casa de teu pai, até que Selá, meu filho, seja grande, porquanto disse para que porventura não morra também este com os seus irmãos. Assim se foi Tamar e ficou na casa do seu pai. Passando-se, pois, muitos dias, morreu a filha de sua mulher, de Judá. E depois de consolado, Judá subiu aos tosqueadores das suas ovelhas em Tima. Ele e Irã, seu amigo, o Adulamita, e deram aviso a Tamar, dizendo: eis que o teu sogro sobe a Timar, a tosquear suas ovelhas. Então ela tirou de sobre si os vestidos da sua viuvez e cobriu-se com o véu e envolveu-se e assentou-se à estrada das duas pontes que estão no caminho de Timar, porque via que Selá já era grande e ele não lhe fora dado por mulher, e ela não lhe fora dada por mulher. E vendo Judá, teve a pôr uma prostituta, porque ela tinha coberto seu rosto. E dirigiu-se a ela no caminho e disse: vem, peço-te, deita-me, possuí-te, porquanto não sabia que era sua nora. E ela disse: que darás para que possuas a mim? E ele disse: eu te enviarei um cabrito do rebanho. E ela disse: dar-me-ás penhor até que o envies. Então ele disse: que o penhor que te darei. E ela disse: o teu selo, o teu cajado, o teu selo, o teu cordão e o teu cajado que está em tua mão. E que ele lhe deu e possuí-la, e ela concebeu dele. Amém, amados? Eu vou ler até aqui
nós vamos falar o desenrolar dessa história, o que aconteceu, né? Vai ser uma lição poderosa que nós vamos extrair, né? Desse texto da Bíblia que vamos aplicar na nossa vida, aonde for necessário. Cada um de nós vai colocar na nossa vida, vai colocar na sua vida aquilo que for necessário, o ensinamento dessa palavra, que fala assim, o comentário bíblico. A genealogia de Jesus, ela passa por um casal chamado Judá e Tamar. Vamos ver nesse sermão uma parte da história de vida deles. Que isso tem a ver conosco hoje. Ou seja, o que a história de Judá e Tamar pode nos ensinar. A história de Judá é relatada em Gênesis entre o capítulo 29, verso 50, e a história de Tamar é bem mais curta. Ela aparece apenas em Gênesis 38. Mas a gente sabe que para Deus construir uma grande história com ensinamentos importantíssimos e poderosos, basta poucas páginas para que isso aconteça. Nós poderíamos chamar essa história de Fugindo da Verdade. Esse título aqui foi eu que coloquei, né? Porque Judá, ele estava fugindo, né? Ele saiu da casa de seu pai. Depois do que ele fez, né? Juntamente com seus irmãos, ele vendeu José, né? Os irmãos queriam matar José. Então ali ele ficou com peso na consciência, né? Do que ele fez. E para se sair daqueles problemas que ele estava enfrentando, ele se retirou da sua casa, né? Saiu da sua casa, saiu do lugar de segurança da sua parentela e foi para outro lugar, para outro povo, foi se misturar com outros povos que não tinha nada a ver com ele, né? Não tinha nada a ver com aquilo que ele aprendeu dos seus pais. E isso é muito perigoso. Sair da presença de Deus, sair do centro da vontade de Deus, isso faz com que o homem se dê muito mal, com que o homem se machuque, né? Isso faz com que você perca as bênçãos, perca a visão, perca tudo, né? Foi o que aconteceu com Sansão, saiu da vontade de Deus, né? Revelou seu segredo para o inimigo deu uma rasteira nele e ele perdeu muito com aquilo. Então a gente só perde quando a gente sai dos caminhos do Senhor, sai do centro da vontade de Deus. Isso aí é algo desastroso, né? É algo muito ruim, sair do lugar de segurança, de proteção, junto do seu pai, junto dos seus irmãos, e como forma de resolver aquele problema, ele foi buscar refúgio em outra cidade, né? Em povos que tinham cultura, que adoravam outros deuses, não adorava ao Deus único e verdadeiro, que é o Deus de Israel, né? Adorava a deuses estranhos, tinham culturas contrárias, inversas, valores inversos do valor, né, da palavra de Deus, daquilo que o Senhor nos ensina. Isso é muito perigoso. Aí aqui eu botei Fugindo da Verdade, o título dessa palavra. Mas, na verdade, o título dessa palavra é A Vida de Tamar. São as duas personagens principais dessa história, é Tamar e Judá, o seu sogro. Aí aqui, continuando a leitura, Fugindo da Verdade. Nós vamos ver aqui no verso 1 que Judá, ele toma uma decisão precipitada e contraria a vontade de Deus. Ele abandona a casa do seu pai e a companhia dos seus irmãos, onde estava a bênção da aliança. Judá, ele era filho do patriarca Jacó, com Lia ou Léa, era o quarto filho de Léa com Jacó, né? A segunda esposa de Jacó. Jacó foi casado com 2 mulheres. Então agora Judá saiu da casa do seu pai, ele sai da comunidade dos seus irmãos e conforme de Gênesis capítulo 38:1, ele desce
até a casa de um homem na cidade de Adulão. Então, o fato de ele ter saído da casa do seu pai e ter saído da cidade de Israel, ter saído do lugar da bênção, isso foi muito ruim para ele. Talvez as coisas não tivessem correndo bem na casa de Judá. Quando as coisas não estão bem, a gente não tem que fugir dos problemas, né? Mas a gente tem que encarar ele. Com Deus a gente consegue romper, a gente consegue alcançar a vitória, a gente consegue vencer. Agora, sem Deus, nada se resolve. E o nome Adulão aqui significa esconderijo, refúgio. Então ele foi se esconder e se refugiar no lugar errado. Foi se esconder e se refugiar no mundo. E o mundo não é refúgio para ninguém. Ovelha tem que estar no redil, tem que estar no pasto, tem que estar junto do seu pastor, tem que estar com a igreja ali, todo mundo junto. Lugar da bênção, o lugar da vitória é na igreja, na casa do Senhor. Só que Judá, ele foi buscar refúgio com os ímpios. E o que é que os ímpios têm para oferecer? O que é que as trevas têm para oferecer à luz? Nada, né? Então ele fez errado. Aí aqui fala, talvez as coisas não estivessem correndo bem na casa de Judá, e por isso ele tenha saído, ido embora daquela comunidade. A gente pode entender até aqui que fugir dos problemas nunca é uma boa alternativa, mas enfrentá-lo com a ajuda de Deus seria a coisa certa a fazer. Naquele momento, o grande Jacó, nós sabemos que era um clã ou um homem que tinha muitos problemas. Jacó, o pai de Judá, não era diferente de muitas famílias de hoje em dia, a começar pelas mulheres, né, que ele tinha. Ele tinha 2 mulheres e 2 mulheres que eram irmãs e 2 mulheres que rivalizavam uma com a outra. Vamos ver em seguida que Judá, ele faz 2 alianças que eram proibidas, né? Primeiro ele vai para a casa desse homem chamado Ur, na cidade de Adulão, né? Como eu falei, Adulão significa refúgio. Ele sabe que não poderia ter feito isso, mas como no passado, continua cometendo os mesmos erros que cometeu. No passado, com seu irmão José, ele sai de sua casa e vai morar. No passado, o que ele cometeu com José? Aqui eu vou fazer um comentário. No passado, ele se aliou com os irmãos dele com inveja por causa da túnica, porque o pai dele também mostrava. O pai dele, de certa forma, agia errado, mostrava uma preferência por José, e isso é errado. Hoje em dia isso acontece muito. Uma família tem 4, 5 filhos, mas o pai ou a mãe mostra preferência por um ou por outro filho. E isso desperta ciúme nos outros irmãos, né? Foi o que aconteceu no caso aqui de José e Judá. Judá ficou enciumado juntamente com seus irmãos. Então, aquilo ali provocou uma ira, e ele quis assim, se vingar, né? Porque o seu pai não dava amor a ele, o seu pai só tinha preferência por José, era o filhinho querido do coração, caçula. Aí ele foi, juntamente com seus irmãos, jogou José numa cisterna como forma de vingança. A vingança não leva ninguém a nada, né? Principalmente a vingança do homem. A Bíblia diz que ela é trapo de imundícia. Depois seus irmãos queriam matar José, né? Para se ver livre do problema que para o irmão de José, para os irmãos de José, José era um problema. E não era. José era uma bênção, né? José era uma bênção. Quem era o problema eram os irmãos de José. Mas, no entanto, José os tratava bem,
né? É porque José não gostava de coisas erradas e os irmãos de José cometiam muitas coisas erradas, né? Então, quando a gente é diferente, o mundo quer sempre nos massacrar. Quando você é diferente, procura fazer as coisas certas, as trevas não entendem a luz, vai querer sempre te apontar, te perseguir, né? Te massacrar, mas quem anda com Jesus é guardado por ele. Então aqui eles tiveram uma ideia, Judá deu uma ideia de vender José, né? E vender para um povo que ia passando ali, os amoreus, se eu não me engano, foram os amonitas, se eu não me engano. Eles iam passando ali e ele deu aquela ideia para vender para aqueles forasteiros que ia passando. Aí venderam José, foi para os medianitas, isso, venderam para os medianitas. E ali José foi vendido como escravo. Ele começou a obra de Deus, né? Deus está no controle de tudo. Então aqui nos mostra que Judá cometia os mesmos erros. Judá não era convertido totalmente, verdadeiramente. Quantas pessoas estão na casa de Deus, na casa do Senhor, e seu coração ainda não é convertido a Deus. Ele comete as mesmas práticas, os mesmos erros. Ele não muda por dentro e nem muda por fora. Era o caso de Judá. Judá cometeu os mesmos erros lá na frente. Apanhou tanto até aprender, né, até a ficha cair, que ele precisava de Deus, né? Então, isso muitas das vezes acontece conosco quando a gente não obedece à palavra do Senhor e se rende a ela. Aqui fala, ele sai da sua casa e vai morar na casa de um homem estrangeiro. A segunda aliança que ele faz é que ele toma para si uma mulher cananeia. O povo de Deus jamais poderia se casar com estrangeira, e sim só com o seu povo, conforme a Bíblia Sagrada diz, que é julgo desigual, é luz e trevas, né? O que acontece hoje em dia, né? Existem pessoas que querem casar, existe cristão que quer casar com ímpio, e tem pessoas que ligam para mim para falar isso. Eu acho isso um absurdo, uma pessoa que não tem consciência. É cara de pau. Como é que um cristão, o homem, a mulher, é um servo de Deus e quer casar com um ímpio? O que é que o ímpio vai te oferecer? Nada. Eu já vi tanta história de crente casando com ímpio e ela toma surra todo dia. Se não for traída, o ímpio ele é trevas e o crente é luz, né? Tem pessoas que ligam para mim para me pedindo oração, fazendo campanha para pegar o marido da outra pessoa. Jamais eu vou fazer isso. E jamais Deus vai aprovar esse tipo de coisa. Deus é luz. Deus gosta das coisas corretas, certa. Certo é certo, errado é errado. A gente não deve procurar para a nossa vida o que é dos outros, não. Graças a Deus eu nunca gostei de nada de ninguém, né? Sempre quando eu era do mundo e namorava com homens do mundo, ele tinha que ser solteiro, porque se ele fosse casado para mim, eu não tinha interesse. Então a Bíblia nos mostra que a luz, ela tem que casar, ela tem que se unir com a luz, né? O crente é luz, ele não pode se casar se unir com as trevas, é um julgo desigual. Em Efésios capítulo 5, verso 8 fala: porque noutro tempo erreis trevas, porque noutro tempo ereis trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai com filhos da luz. Então, santo anda com santo, luz anda com luz e treva anda com treva, né? Não dá certo o ímpio casar com crente. A gente só vê um caso na Bíblia que é uma exceção, porque foi o próprio Deus que mandou o profeta Oséias casar com uma prostituta, né? Para mostrar, aquilo ali era um simbolismo, para mostrar ao povo de Israel a dor que Deus estava sentindo a respeito da traição que Israel estava fazendo para com Deus.
né? Israel traía a Deus, assim como uma prostituta trai o seu marido. Então, para que o povo, né, sentisse essa dor, para que refletir a dor que Deus estava sentindo, Deus permitiu, Deus mandou que o profeta se casasse com a prostituta. Mas fora isso, a gente não vê esse tipo de coisa acontecendo hoje em dia. Então, a Bíblia diz que não tem como se juntar. Nem adianta pedir oração, nem adianta fazer campanha. Os impulsos da carne têm que ser repreendidos. Você tem que contê-los debaixo do jejum e da oração. E 2 Coríntios capítulo 6, 14, verso 18, fala: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça e que comunhão tem a luz com as trevas, né? Aqui Deus está mostrando a palavra e Deus está fazendo uma pergunta: que comunhão tem a luz com as trevas, né? O que é que vai adiantar tu casar com o homem do mundo? Um crente casar com o ímpio, ele só vai pagar preço, sofrer, e é um jugo desigual, né? Tem gente que liga para mim para pedir oração. Irmã, eu estou apaixonada por um homem, ele é um gatinho, mas ele é ímpio, mas eu vou conseguir trazer ele para os caminhos do Senhor. É mais fácil ele te arrastar para o mundo, ele te conduzir para o mundo, né? Do que você trazer ele para os caminhos do Senhor, né? É trevas e luz. Luz e trevas não se unem. É jugo desigual, nem adianta. Não vá por esse caminho não, que é uma barca furada. Crente tem que casar com crente e ímpio casa com ímpio. Pronto, é isso que Deus quer falar. Simplificar em sua palavra. Aí aqui fala: o jugo que é comparado na passagem é chamado de canga, de colocar no boi. É um pedaço de madeira que era colocado sobre os dois ombros dos bois e unia os dois para que eles juntos pudessem puxar a carroça, um arado, um carro de boi. No Antigo Testamento, Deus proibiu que se atrelasse um boi a um jumento. Os israelitas não podiam colocar juntos os bois porque eles têm altura diferente, eles têm passo diferente e força diferente. Não daria certo. Assim também é o casamento ou namoro do cristão com o ímpio. É um jugo desigual. Deus faz uma comparação em sua palavra. Então aqui Deus está fazendo a comparação, né? Você vai colocar uma cruz muito pesada nas suas costas para carregar, meu irmão, minha irmã. Se você colocar na tábua do seu coração que quer casar com o ímpio e que vai mudar a vida dele. Quem vai mudar a vida dele não é você, não. Quem vai mudar a vida dele é Jesus. Então não coloque isso no seu coração que você vai casar com o ímpio, com o homem do mundo e vai dar certo, não. Porque essa história já é velha e é repetida. Todo homem, toda mulher de Deus que procura lá fora o que ele tem dentro de casa, ele se dá mal, ele se prejudica, ele se queima, né? Ele traz para a sua vida problemas. Então, muitas das vezes o homem vai buscar problemas, vai buscar luta, vai buscar tribulação, querendo casar com a pessoa do mundo. A Bíblia aconselha e a Bíblia ensina: não faça isso, é jugo desigual. Agora, se já tiver casado, aí a mulher que é crente e o homem não, ou vice-versa, um santifica o outro. A mulher que é crente e é casada com ímpio, ela santifica o marido, né? Segundo a Bíblia Sagrada, no livro de, se eu não me engano, é Atos ou é Coríntios, que fala a respeito do casamento, Coríntios 7, se eu não estiver enganada. Então, a mulher ímpia, o homem ímpio, quando casa com o crente santifica o marido, ou vice-versa. A mulher santifica o homem ou o homem santifica a mulher quando ele é crente. Mas fora isso, no namoro, no noivado, a Bíblia aconselha para o homem não se relacionar, né, com esse tipo de pessoa. Foi o que Judá fez. Judá, em vez dele se casar
com uma moça, com uma linhagem, com buscar moças no meio do seu povo para se casar, para se relacionar. Não, ele foi se casar com a cananeia, que tinha costumes contrários, diferentes do seu povo. Julgo desigual, ele foi buscar para a sua vida e através disso teve sérias consequências. A gente pode observar no decorrer dessa história. A Bíblia não revela o nome da mulher de Judá, mas fala que ela era filha de um homem chamado Sua. Mas na frente a Bíblia chama ela de Bet-Sua, filha de seu pai. Alguns estudiosos falam que o nome dessa mulher era Muriel, né? A esposa de Judá. Mas só que a Bíblia não relata o nome dela. Aqui eles colocam o nome dela de Bet-Sua, por causa do seu pai. A separação de Judá da sua família foi geográfico, né? Ele saiu de um lugar para outro. Ele saiu da sua terra, né? E foi para outra terra, para uma terra estranha, né? Peregrinar, perecer, sem Deus mandar, né? Querendo fugir do problema. É aquilo que eu falei. Em vez de ele encarar o problema, confessar seu erro, confessar o que ele fez juntamente com seus irmãos, confessar o pecado, ficou escondendo debaixo do tapete, né? Mas o pecado, como se diz aí fora, o pecado tem perna curta, uma hora ele aparece. A mentira tem perna curta, uma hora a verdade aparece. A separação de Judá da sua família foi geográfica e espiritualmente. Essa descida é perigosa, né? Então, aqui ele se separou espiritualmente porque a vida espiritual dele declinou, né? Ou seja, enfraqueceu, esfriou. Foi aquilo que a gente falou no vídeo anterior a esse. Ele esfriou espiritualmente. Ele abriu uma brecha, cometeu um pecado, não confessou, não se arrependeu, o diabo se apropriou daquilo ali, montou em cima daquele problema na sua vida, por ele não vomitar. Pecado a gente tem que vomitar, colocar para fora, né? A Bíblia fala que a gente tem que confessar, se eu não me engano está no livro de Provérbio, isso, Provérbio fala que a gente tem que confessar o pecado, colocar para fora e deixar de lado, não cometer mais, porque quando você confessa, você quebra a força no mundo espiritual que te prende, né? Quando você quebra essa força espiritual, o diabo fica sem força de atuar na tua vida. Mas o diabo aqui ficou atuando na vida dele, fortemente, enfraquecendo ele, porque ele escondeu o pecado, e o pecado não pode ser escondido. Davi falou que enquanto ele escondia o seu pecado, seus ossos enfraqueciam, né? Ele ia definhando, se degenerando. Então o pecado ele traz uma série de problemas na vida espiritual e no corpo físico e na vida material. Alguns estudiosos dizem que foi por causa desse problema que Deus tirou o povo de Canaã. Ele levou o povo para o Egito e o povo passa aproximadamente 400 anos no Egito. Ali no Egito o povo estava separado. Alguns entendem que esse era o motivo qual Deus tirou o povo de Canaã para o Egito, porque o povo de Deus estava se misturando aos povos da terra e Judá era um representante dessa mistura. Judá era o pivô principal, né? Judá, que depois ele foi a tribo de Judá, né? Ele foi um dos patriarcas descendentes, né, da tribo. Aqui ele foi o pivô principal, né, de estar acontecendo tudo isso, essa mistura, né, de Israel, do povo de Deus estar se misturando com o povo do mundo, não dá certo. Então Deus arrancou seu povo daquele lugar, segundo os estudiosos, e levou para outro lugar. Ali eles ficaram protegidos por Deus, na proteção de Deus, ficaram guardados para que não se misturasse com o povo do mundo. Então, aqui está falando
que o povo de Deus não pode se misturar com o povo do mundo. O povo de Deus não pode sentar na roda dos escarnecedores e achar que está tudo bem, que está tudo certo. E comer e beber, e farrear, e participar das festas mundanas. Não faz parte do povo de Deus esse tipo de coisa. Não faz parte de nós essas coisas. Aí aqui fala. E Judá teve 3 filhos. O primeiro ele chamou de Er, o segundo de Onã e o terceiro de Selá. No verso 6 diz que Judá continua no mesmo erro. Ele toma uma mulher cananeia para seu filho, Er, o primogênito, que era o primeiro filho dele. Deus olhou para Er e o matou, porque ele era mau. Ele era um ser mau. E o segundo filho, o primeiro filho de Judá, Deus matou porque ele era mau. O que ele fazia, a Bíblia não relata. Mas quando Deus diz que o homem é mau, então coisa boa a gente pode deduzir que ele não fazia, Coisas boas ele não fazia. Ele podia se prostituir, ele podia andar bebendo, ele podia andar batendo na mulher, ele podia estar enganando as outras pessoas. A gente não sabe qual era o pecado desse filho primogênito de Judá, chamado Er. Mas aos olhos de Deus, ele era mau, então Deus o matou. E o segundo filho era Onã. Deus matou por fazer algo mal, jogando fora a sua semente e evitando que sua esposa tivesse filho, herança ou descendente. Tamar, Então aqui fala que a Tamar, ela não conseguia ter filho, ela tentava. Uma vida sofrida essa mulher teve. Não deu certo no primeiro casamento, Porque o homem era mau, o homem era ruim, casamento arrumado. Antigamente se fazia isso. Negócio arrumado, negócio arranjado não presta, principalmente pelo homem. Casamento só dá certo quando vem do céu, quando Deus mostra, quando Deus dá um sinal, quando Deus revela. Existe sim revelação, porque quando Abraão foi casar Isaac, a gente pode se basear nesse texto bíblico. Quando Abraão foi casar o seu filho Isaac, mandou um servo seu se responsabilizar por essa tarefa. O servo de Abraão pediu um sinal a Deus, Ali ele orou a Deus, conversou com Deus e pediu um sinal, que a moça certa, preparada para o seu Senhor, Deus iria lhe mostrar quando ela desse água para os camelos. E Deus mostrou Rebeca, que foi a escolhida de Deus para Isaac. Então, casamento é algo muito sério, é uma aliança. Quando a pessoa casa errada, ela paga um preço muito alto, mas quando ela casa na direção de Deus, preparado por Deus, um homem ou uma mulher preparado por Deus, aquele casal vai ser muito feliz, vai passar luta, vai passar problema, como Abraão e Sara, mas ambos eram muito felizes, porque estava na direção de Deus, Isaac estava na direção de Deus, seu filho foi um casamento preparado por Deus. E isso só acontece num joelho, quando a gente ora, pede para Deus um sinal, pede para Deus uma revelação. Você que está querendo casar, ore, fale com Deus, Peça para Deus, que Deus vai te mostrar a pessoa certa para a tua vida, E você que está separado, fica no Senhor. E você que está viúva, fica no Senhor. Deus é teu marido, Deus é teu Senhor, Deus é quem guarda a tua vida. Aqui, Tamar significa tamareira ou palmeira, E a Bíblia fala das palmeiras. A palmeira, ela nunca quebra, Ela enverga para um lado. Quando vem os ventos fortes, quando bate os ventos fortes na palmeira, ela inclina, vai até o chão, dobra para um lado, dobra para o outro, e ela nunca quebra. Suas raízes são profundas, Ela está bem firmada. Assim é o servo de Deus, Ele tem que estar bem firmado na presença do Senhor, porque quando o inimigo mandar a luta e vento forte, a gente não vai se inclinar e se render aos problemas, mas a gente vai passar por eles.
Tamar significa tamareira ou palmeira. Ela fica viúva 2 vezes, sem família e sem descendente. O seu sogro pensava que ela era amaldiçoada e mandou ela voltar para a casa do seu pai, né? Ele estava enganado, né? Ele pensava que ela era amaldiçoada, só que ele não conseguiu perceber os erros que havia no meio da sua família, no meio dos seus filhos, que os seus filhos cometiam. Ele jogou o erro, ele quis transferir, né, o pecado, aquilo que tinha de errado na vida dos seus filhos, ele quis transferir aquele problema todinho para a vida daquela jovem, né? Para a vida daquela mulher. E não era, o problema está em nós, não nas pessoas. Quando a gente não entende alguém, quando a gente não se relaciona bem com alguém, quando a gente não consegue viver bem com alguém, o problema está em nós, porque nós que temos que mudar, nós é que temos que dar um bom exemplo. E Judá não fazia isso. Como um servo de Deus, ele agia de forma contrária, de forma errada, ele agia como um ímpio. Era para ele ser luz, mas aqui ele estava fazendo o papel de trevas, ele estava fazendo o papel errado. Ele jogou todo aquele problema em cima daquela moça, enganou ela e mandou ela de volta, né? Querendo se ver livre mais uma vez do problema. Mandou o problema, né, segundo ele, para a casa do seu pai, do pai da moça, né, do pai dela. Mas depois o problema retornou de volta, voltou de novo para a sua vida, para que ele resolvesse. Então, o problema é uma coisa, né, que você tem que resolver. Quando o problema a gente não consegue resolver, é de ordem espiritual, a gente coloca nos pés do Senhor, debaixo da oração, e Deus vai resolver. Mas quando o problema é terreno, é físico, é aqui, é humano, a gente tem que resolver ele, né? Seja em qual for, seja em que área for. Se a gente estiver devendo alguma coisa para alguém, a gente tem que ir lá e negociar num banco com a pessoa e pagar, né? Se for com um homem, magoou, feriu alguém, vai lá e se resolve, faz uma aliança. A Bíblia diz que nós temos que viver em paz, ser pacificadores. Seja qual for o problema, uma desavença com o marido, uma desavença com o vizinho, uma desavença com teu filho, procure resolver isso. Enquanto você tem vida, não parta dessa vida sem resolver este problema. Procura viver em paz, porque os nossos dias são curtos e a gente não sabe se amanhã a gente vai estar aqui para resolver isso. É isso que Deus quer falar na sua palavra. Resolva hoje, não deixe para amanhã aquilo que você pode resolver hoje. Aí aqui fala, enganando ela sem dar seu filho e sem cumprir a sua palavra, a lei do levirato, né, obrigava a dar o segundo filho, se o primeiro morresse. E morrendo o segundo, ele tinha que dar o terceiro. E ele não fez, colocando a vida dela em risco, pois o futuro dela seria promissor, né? Seria duvidoso. Então, o que é que acontece? Segundo a lei do levirato, aqui nessa época, nesse tempo, quando a esposa, a mulher ficava sem o marido e ela não tinha filhos, segundo a lei do levirato, o pai do seu marido tinha que dar o segundo filho para que ela casasse. E continuamente, e assim sucessivamente, até ela ter filho, né? E Judá tinha o terceiro filho, que era Selá. E ele não queria dar, porque ao ver dele, ela era uma mulher amaldiçoada. E ele não queria dar o terceiro filho, porque ele tinha medo que ela matasse o seu filho, né? Para ajudar, ela era tipo uma viúva negra, aquelas mulheres amaldiçoadas que casam e os maridos morrem, né? Porque existe pessoas assim no mundo, na face da terra, que são pessoas consagradas ao inimigo, que tem aliança com o diabo. Todo homem que ela casa, o diabo não deixa ela viver, mata, né? Mas aqui o caso de Tamar era outro, né? O problema não era Tamar. O problema era os filhos de Judá, que cometiam coisas erradas, né? E no Velho Testamento, meu amigo, não tinha esse negócio não, né?
No Velho Testamento era olho por olho, dente por dente. Se a pessoa matasse, a pessoa morria. Se a pessoa roubasse, ela tinha que pagar o preço. O tempo da lei era o tempo que funcionava, né? O tempo da lei era olho por olho, dente por dente. Então aqui o problema não era Tamar. O problema eram os filhos de Judá que cometiam coisas erradas e não se arrependia, né? Existem pessoas até assim hoje em dia que cometem coisas erradas e acham que está certa, né? Magoa e não pede perdão. Então, isso aí está errado. Isso aí a gente tem que rever. Você precisa rever seus conceitos e pedir perdão. Pedir perdão nunca é fácil, né? Eu, pelo menos, não acho fácil pedir perdão, mas é necessário para que o nome do Senhor seja glorificado. E você que tem um coração duro, que tem dificuldade em perdoar, peça ajuda ao Espírito Santo, ao amigo Espírito Santo, que ele é especialista nesse assunto e ele vai poder te ajudar. O Espírito Santo é maravilhoso. Tamar descobre que estava sendo enganada por seu sogro e, segundo os estudiosos, Tamar tinha aproximadamente 15 anos de idade quando ela foi dada em casamento a seu filho Ela era jovem, né? Segundo os estudiosos, ela era bem novinha, ela era jovem, era uma pré-adolescente, uma criança ainda estava saindo da infância, ainda estava se tornando uma mocinha e virando mulher. A vida de Judá é marcada por perdas. Ele perdeu 2 filhos e a esposa cananeia. Então Judá, passando os dias de luto, ele vai tosquiar as ovelhas, né? Em Tibina, perto da região onde estava a Tamar, sua nora. E naquele tempo antigo, a época de tosquiar a ovelha era um acontecimento importante, onde eles celebravam uma grande festa que geralmente estava associada a um culto pagão. E em Timena havia um templo pagão, onde os homens pagavam oferendas a esses deuses. Da seguinte forma, eles contratavam prostitutas cultuais, pagavam essas prostitutas e assim estavam dando ofertas a esses deuses de lá, né? Judá continuava descendo, continuava se degradando e ele vai para esse festival participar, né? E guiar as suas ovelhas. Então chega ao conhecimento de Tamar que seu sogro está na região e Tamar então tem um plano, se vestir de prostituta para poder dar continuidade à linhagem de Judá. Ela tirou a roupa da viuvez e se vestiu dessa forma para poder rever o que era seu de fato. Ato errado para uma mulher modesta ou virtuosa, né? Então ela agiu errado. Por mais que ela quisesse fazer a coisa certa, quem tinha que buscar ela, quem tinha que honrar ela, quem tinha que entregar o terceiro filho para que ela se casasse, era Judá. E Judá não fez isso. Então ela, percebendo que Judá não iria buscar ela, porque os anos já haviam se passado, e dentro dessa cultura tinha um tempo, né? E se acabasse esse tempo, a pessoa era abandonada, né? Era deixada de lado. E uma viúva nessa época, quando não tinha recursos, não tinha herança, não tinha filho, ela ia pedir esmola. Então ela já sabia o seu futuro, o que ia acontecer com ela. Ela foi, se precipitou-se, né? Não confiou em Deus, se precipitou-se, se vestiu de prostituta, porque ela viu que o caráter do seu sogro, do seu genro, sogro, e ele tinha esse problema, né? Ele tinha essa fraqueza, ela viu, assim, encontrou essa fraqueza nele e foi e se deitou-se com ele, vestida de prostituta. Ele, sem saber, deitou-se com ela, né?
Ela foi para a beira de uma estrada. Judá viu ela e cobiçou aquela mulher em troca de um cabrito. Como ele não tinha o cabrito, ela pediu o cajado, o cordão e o selo. Esses objetos significavam a sua identidade. Era como se fosse o seu documento, né? Então o diabo ele tenta tirar isso da vida do homem de Deus e da mulher de Deus. O Satanás vai querer sempre tirar o teu cajado. Cajado é sinal de autoridade, viu? Todo pastor tinha que ter um cajado na mão. É sinal de autoridade para que ele guiasse as ovelhas. E o cordão, né? O cordão naquele tempo só quem tinha eram os ricos, né? Cordão era sinal que era uma pessoa nobre, era uma pessoa respeitada na época, uma pessoa que tinha descendência, tinha linhagem. Então o cordão ele tinha um simbolismo muito importante na época, então ele entregou a sua identidade. E o diabo ele faz isso. Ele quer tirar o cordão, quer tirar o cajado e quer tirar seu selo. E o selo era tipo um anel que se usava no anel. Quando ele comprava ou vendia qualquer coisa, ali tinha um brasão e o selo dele e da sua família. Então ele entregou tudo o que ele tinha nas mãos de uma mulher estranha que ele não conhecia, né? E quantas pessoas estão fazendo isso hoje em dia? Trocando Jesus por um prato de lentinha, por um bocado de lentinha. Trocando Jesus por glória, por fama, por poucas coisas, né? Pelo um prazer momentâneo. Tem pessoas fazendo isso. E é isso que o diabo quer fazer. Se a gente observar direitinho, o diabo ele quer tirar a tua identidade, deixar você deformado, irreconhecível. Tem pessoas, você pode observar que tem pessoas que quando se afasta dos caminhos do Senhor, ela fica irreconhecível, porque ela perdeu a sua identidade, né? Ela perdeu o selo do Espírito Santo que havia na sua vida. Então ela ficou irreconhecível. Esses objetos significavam a sua identidade, né? Era como se fosse o seu documento. 3 meses depois chegou a notícia que Tamar estava grávida. Havia adulterado. Quando ele descobriu, Judá, né, que esse filho era seu, ele disse que ela era mais justa do que ele, né? Através da prova que ela mostrou, o cordão, o cajado e o selo, né? Tamar vai dar, através dela ter mostrado esses 3 objetos que estavam em seu poder, em sua mão, ela mostrou o seu caráter, ela mostrou o que ele havia feito de errado, o que ele havia trazido para a sua vida, o pecado que ele tinha colocado na sua vida estava tão grande que ele não conseguia observar os erros dele, mas só os erros dos outros. E existem pessoas que é assim, né? A Bíblia diz: tira a trave dos teus olhos para que tu tire o argueiro do teu irmão. Então tem pessoas que nunca conseguem observar o que elas fazem de errado. O diabo cega seu entendimento, ela não consegue observar o que ela faz de errado, mas só consegue observar os erros dos outros, o erro do seu irmão, né? Era isso que Judá estava fazendo. E Tamar vai dar à luz a 2 filhos, né? Que entra na genealogia de Cristo. Seus filhos se chamam Pérez e Zera. Pérez gerou Pérez gerou Herom e Herom gerou Arã. E eles vão gerando e gerando até chegar em Jesus Cristo, Salvador. Amém, amados? Aqui ficou essa introdução maravilhosa que nós deixamos para os ouvintes, para os irmãos, para os amigos. E aqui agora nós vamos entrar na palavra de Deus, vamos fazer uma leitura rápida, né, para que os irmãos entendam melhor. E aconteceu no mesmo tempo que Judá desceu, Gênesis 38, de entre os seus irmãos, e entrou na casa de um homem de Adulão, cujo nome era Irã. Então, como eu falei, né, como
eu relatei aqui na palavra de Deus, o que ela está nos mostrando, que Judá estava fugindo de um problema. Fugir de problema não adianta. Esconder problema muito menos. A gente tem que encarar ele, seja grande ou seja pequeno. Temos que encarar, temos que resolver ele da melhor forma. Peça ajuda ao Espírito Santo, que ele vai te orientar melhor. E viu, verso 2, e viu Judá ali a filha de um homem cananeu, cujo nome era Sua, e tomou por sua mulher e a possuiu. Então ele foi buscar para a sua vida aquilo que Deus não tinha reservado para ele. Ele foi buscar um problema, casou com um povo estranho, um povo pagão, um povo diferente, que tinha cultura diferente, que adorava um Deus diferente, que não era o Deus criador dos céus e da terra. Então, por aí a gente já pode ver que é um jugo desigual, conforme a Bíblia Sagrada nos mostra. Verso 3, e ela concebeu e deu à luz a um filho e chamou de E. Então, eles tiveram 3 filhos, como a gente pode observar. Tiveram 3 filhos, ali foram levando uma vida, segundo o seu parecer, segundo ao ver, uma vida normal, entre aspas. Até que aconteceu um fato, ele foi casar esse filho com uma moça chamada Tamar. E aí aconteceu vários problemas, Vários problemas que, segundo nos mostra a história, segundo os estudiosos, ele batia nela, ele agia, ele era mau, A Bíblia diz que ele era mau aos olhos do Senhor. Então ele batia nela, ele bebia, ele se prostituía, Ele fazia coisas que desagradavam o Senhor, só que a Bíblia não relata o que era. Mas alguns estudiosos colocam a sua opinião em cima desse assunto. Verso 6, Judá, pois, tomou uma mulher para ele, o seu primogênito, e o seu nome era Tamar, que significa palmeira. Porém, o primogênito de Judá era mau aos olhos do Senhor, e por isso o Senhor o matou. E Deus continua fazendo isso até hoje em dia. Uma vez Deus entrou no meu quarto e falou para mim: se tu sair dos meus caminhos, eu já te limpei. Deus falou assim, com outras palavras, Essas palavras são minhas que eu estou colocando. Eu já te limpei, eu já te restaurei, eu já te mostrei o caminho certo. Se tu sair dos meus caminhos, eu te mato. Existem pessoas que pensam que Deus não mata, mas quando o coração do homem é inclinado para o pecado e ele se revolta contra Deus e não se arrepende, Deus mata, irmão. Deus mata. Quantos ímpios não têm morrido porque se levanta contra a obra do Senhor, se levanta como pedra de tropeço na vida de um homem e de uma mulher de Deus, não quer saber de Deus, Deus mata. Existem muitos homens e mulheres que Deus já exterminou da face da terra. Disso nós temos certeza, Deus mata. O Deus que fez no passado é o mesmo Deus que se apresenta e faz no presente. Porque ele falou isso para mim. Se eu saísse dos caminhos dele, ele me matava. Então eu procurei e procuro me firmar sempre nos caminhos do Senhor para o agradá-lo. Porque se tem uma coisa que a gente temos de mais precioso na vida da gente, é a salvação que Jesus nos deu, que Jesus pagou um alto preço. Então o que a gente tem de mais precioso é Jesus e a nossa salvação, e a gente não pode perder ela por nada desse mundo. A gente não pode se embaraçar com as coisas desse mundo. É isso que Deus está falando. E adiantando aqui fala, os versos 8. Então disse Judá a Onã: toma a mulher do teu irmão e casa-te com ela e suscita descendência a teu irmão. Então a linhagem tinha que ter, filhos para continuar a história daquela família, para ter descendente, para que a história se prolongasse, se propagasse. Filhos é herança, filho é bênção. Eu e você estamos encarregados de cuidar da nossa herança e ensinar o caminho que ele tem que andar, Judá não fez isso. Aí verso 9 fala: Onã, porém, soube que esta descendência não havia de ser para ele. E aconteceu que, quando possuiu a mulher do seu irmão, derramava a semente na terra para que não
para não dar descendência a seu irmão. Então aqui ele tinha, mais uma vez, aquilo que acontecia na família de Jacó, estava acontecendo na família do seu filho Judá, lá para subir. O ciúme, né? A competição, né? Isso acontece dentro da casa do Senhor. Muito, tem pessoas que cantam mais, pregam mais, é um querendo medir força com o outro, é como se fosse uma corda de força, né? Um cordão de força, é um querendo medir força, um querendo mostrar que canta mais, um querendo mostrar que prega mais. No entanto, quem tem que aparecer ali é Jesus, não somos nós. Nós somos só um instrumento, um vaso de barro, né? Se nós cantamos, esse dom, esse louvor, pertence ao Senhor, não é nosso. A Bíblia diz, tudo é dele, por ele e para ele. São todas as coisas. Então, tudo pertence ao Senhor Jesus. Tira isso da tua cabeça, que você não vai viver sem esse homem, que você não vai viver sem essa mulher, que você não vai viver sem esse filho. É emprestado, não é teu, não. A Bíblia diz, nós somos mordomos, nós só administramos, tomamos de conta daquilo que pertence ao Senhor, daquilo que não é nosso. Então, nós temos que ter mais cuidado e mais zelo ainda, porque além de não ser nosso, nós temos que cuidar bem e nós ainda vamos prestar conta, né? E aqui Onã agia de forma errada, ele jogava a sua semente fora. Quando ele ia manter relação com a sua esposa, ele não ia até o fim, ele jogava fora o seu sêmen, a sua semente, para que aquele primeiro filho não fosse dado como do seu irmão, né? Porque antigamente eles usavam dessa forma, desse termo, eles faziam desse jeito, ele dava o primeiro filho, né? Quando a mulher ficava viúva e eles casavam com essa mulher, eles davam o primeiro filho para o irmão, para o seu primeiro irmão, cujo qual essa mulher foi casada, e ele não queria dar. Então, ele agiu mal. O seu irmão era mau e ele agiu mal. Não há diferença, né? Todos dois estavam errados. Deus foi e matou ele também. Só ficou Selá. E Judá, com medo de perder o terceiro filho, escondeu ele. Procurou outra mulher para casar com ele, sem ser Tamar, a prometida, que pela lei, né, do levirato, era direito dela, sim, se casar com o terceiro filho. E Judá não estava cumprindo com a sua palavra, né? Crente tem que ter palavra, né? Antigamente a palavra, ela era como uma assinatura. O homem só dava a palavra e ali era válido, valia, né? O que ele falasse, ele tinha que cumprir. A palavra de Deus diz que a nossa palavra tem que ser sim, sim, não, não, né? Muitas das vezes o homem falha, o homem dá a sua palavra e volta atrás, o homem dá a sua palavra e não cumpre. E Deus não aprova esse tipo de coisa. Deus quer que a gente dê a nossa palavra e cumpra ela, custe o que custar, faça chuva, faça sol. Se você der a sua palavra a respeito, né, de um assunto, seja ele qual for, você tem que cumprir, tem que ser resolvido aquele assunto, né? Porque a Bíblia diz que a nossa palavra tem que ser sim, sim, não. O que passar disso é procedência maligna. Então, Judá estava agindo errado. Verso 9 fala: Onã, porém, soube que esta descendência não havia de ser para ele. E aconteceu que, quando possuía sua mulher, derramava a semente na terra, como eu falei. Agora, verso 10: E o que fazia era mal aos olhos do Senhor, pelo que também o matou. Então, Deus não tem conversa, Deus não passa a mão na cabeça de gente errada, não. Deus corrige duramente. A pessoa não quer se consertar, Deus mata. Ainda isso acontece, né? Não vamos pensar que Deus é só amor, não, porque Deus ele é amor, mas ele é justiça. Deus é amor, mas ele é fogo consumidor. Então, Deus nunca vai dar o certo por errado, né? Um errado por certo. Certo é certo para Deus e errado é errado. Da mesma forma tem que ser para nós. Verso 11 fala: Então disse Judá a Tamar, sua nora: Faze-te
viúva na casa do teu pai, até que Selá, meu irmão, seja grande, porquanto disse, para que, porventura, não morra também este com seus irmãos. Assim se foi Tamar e ficou na casa de seu pai. Então ele mandou ela embora, né? Quis se ver livre do problema, mandou embora, mas não tinha para onde correr. Deus trouxe de volta, né? Deus sempre faz aparecer a verdade. Não fique escondida, né? A mentira não prevalece contra a verdade prevalece contra a mentira, né? A verdade de Deus. Verso 12, passando-se, pois, muitos dias, morreu a filha de sua mulher, de subiu aos tosqueadores das suas ovelhas, em Timar. E ele irá seu amigo Adulamita. Adulamita não é amizade para ninguém, né? Adulamita é ímpio. O que é que o ímpio vai oferecer para o crente? O que é que o ímpio vai oferecer para um santo? O que é que um adulamita vai oferecer para o povo de Deus? Nada. A cultura dele é outra, o Deus dele é outro, o pensamento dele é outro, os passos dele é outro. Então a Bíblia nos aconselha que esse tipo de amizade não é uma amizade boa para um homem com uma mulher de Deus. Ímpio é ímpio, santo é santo, treva é treva, luz é luz. A gente tem que observar isso, a gente tem que rever nossos conceitos, né? Você tem que observar com quem você anda andando, confessando a sua vida, falando as suas coisas íntimas e pessoais. Cuidado com os adulamitas, né? Eles são instrumento do diabo e ele entra muitas das vezes no nosso caminho como um fariseu para nos atrapalhar. Eles são tipo um sambalate, né? Eles nem fazem, nem deixam os outros fazer. Os sambalate, quando Neemias estava construindo os muros, eles nem faziam e ficavam lá só espionando e atrapalhando a obra que Neemias estava construindo, né? Jerusalém reconstruindo. E Neemias falou, eu estou numa grande obra e não posso parar. Então assim tem que ser o servo e a serva de Deus. Ter um objetivo, né? Nós estamos em uma grande obra, em uma caminhada e não podemos parar por nada nem por ninguém, né? Por motivo nenhum, a gente pode deixar essa marcha parar, rumo ao céu. Nós estamos caminhando rumo ao céu, mas daqui para lá o adversário vai colocar muito impedimento, muito obstáculo, para que eu e você não alcance o nosso objetivo, mas nós iremos alcançar, porque o alvo é Cristo e é para Ele que os nossos olhos têm que estar fixados, olhando sempre para Jesus. Não olha para um lado, a Bíblia diz, nem olha para o outro, mas olha para cima, olha para o alto, né? De onde vem teu socorro. É o autor e consumidor da tua fé, é Jesus. Olha para o alto, olha para cima. Verso 13, Fare, deram aviso a Tamar, dizendo, eis que o teu sogro sobe a Timar e tosquear suas ovelhas. Então ela tirou de sobre si os vestidos da sua viuvez e cobriu-se com o véu e envolveu-se, assentou-se à estrada das duas fontes que estão no caminho de Timar, porque viu que Selá já era grande e não lhe fora dado por mulher. Então ele não cumpriu com a promessa dele, né, Judá. Então ela foi e tomou as providências, né? E é isso que acontece na vida de muitos crentes que não vigiam, muitos homens, muitas mulheres que não vigiam. A Bíblia está dizendo que ele resolve os seus problemas com a força do seu braço, né? Tem pessoas que cometem o pecado, troca a roupa e vai para o altar e acha que está tudo bem. Tem pessoas que cometem o ato do adultério, troca de roupa, vai cantar lá no coral, vai cantar na mocidade, entra na igreja, entra na presença do Senhor e acha que está tudo, que ninguém está vendo nada, que está tudo certo. Mas a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre o seu povo. Como eu falei, nós somos observados por 3 multidão, nós somos observados por 3 povos, né?
3 olhos nos observam. Que olhos são esses? Nós somos observados pelos homens, somos observados pelo céu e nós somos observados pelo inferno. Então, nós temos que ter cuidado no nosso caminhar, para onde os nossos passos estão nos levando, estão nos conduzindo. A nossa vida tem que ser conduzida por Deus, né? O nosso caminhar tem que estar associado, ligado, entrelado com a palavra de Deus para que a gente faça tudo certo, né? Ovelha é ovelha, bode é bode. Se nós somos ovelha, nós somos diferentes, nós somos luz, nós somos sal, nós somos obedientes ao nosso pastor que é Jesus, né? E existe também o pastor aqui na terra que Deus deixa, é um representante dele aqui na terra para conduzir o seu povo. Honre seu pastor, respeite o seu pastor, se ele é um homem de Deus, se ela é uma mulher de Deus, honre ele, respeite ele, abençoe ele, né? Obedeça, faça tudo certinho, porque quando a gente obedece, as bênçãos do Senhor nos alcançam, né? Como eu falei. Verso 15 fala, e vendo-o ajudar, teve-a por uma prostituta, porque ela tinha coberto o seu rosto. Então, antigamente, as mulheres que eram prostitutas, elas se vestiam diferente e elas cobriam o seu rosto, né? Hoje em dia a gente vê que não é muito diferente, né? As pessoas que se dizem ser cristão vai para a igreja com certo tipo de roupa. A Bíblia diz que nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo, então a gente tem que ter modéstia, né? A gente tem que ter simplicidade na forma de vestir, na forma de viver, na forma de andar, na forma de falar, de se comportar, porque nós somos observados, há uma nuvem de testemunha que nos cerca, né? Mesmo que você não queira, você é observado pelos homens, você é observado por Deus e você é observado pelo diabo. Então, nós temos que ter muito cuidado. A forma com que a gente se veste, né? A Bíblia fala da vaidade, fala dos exageros, né? Fala a vaidade e a luxúria está entrelaçada, está envolvida ao espírito da prostituição. Porque eu vou contar um testemunho aqui para os irmãos, outrora, há muitos anos atrás, eu trabalhava num salão de beleza. E Deus falou para mim que era para eu sair de lá, que lá não era lugar para um servo de Deus trabalhar. Por quê? Porque o espírito da prostituição é muito associado, é muito envolvido com a vaidade, né? O demônio da vaidade e o demônio da prostituição andam de mão dada, não tem para onde correr. Todo homem que é vaidoso, é exagerado, né? Ele está dando brecha. Então, quando a gente observa aqui na Bíblia, as mulheres cristãs da época eram mulheres que não se enfeitavam por fora. E a Bíblia fala que seu enfeite não seja o exterior, que seja o interior. O seu enfeite interior seja um espírito manso, um espírito aquebrantado, voluntário em servir a Deus, né? Seja uma mulher virtuosa, seja uma mulher modesta, com trajes modestos, né? Não depravada. A gente vê que as prostitutas, elas se depravam, ela usa seu corpo como objeto de prazer. Então, não tem como você associar as duas coisas, dizer que é uma serva de Deus e usar roupas fora do padrão, roupas pornográficas, porque o que está dentro você coloca para fora. O que está dentro do nosso coração, a gente coloca para fora. A Bíblia fala que seu coração fala o que o seu coração fala, o que a sua boca fala, o que o seu coração está cheio. Se você está cheio de Deus, então você vai falar só de Deus. Se você está cheio do diabo, das coisas da carne, do mundo, você só vai falar das tais. Então é isso que a Bíblia quer nos mostrar. Não tem como ser um cristão verdadeiro mostrando outra coisa, mostrando
outro tipo de verdade que não é verdade, né? Que é mentira, né? Porque as prostitutas, ela usa muito de sensualidade, né? Usa seu corpo, ela tem as armas de seduzir. Então, a gente vê que hoje em dia dentro da igreja tem muitas mulheres que se dizem ser mulheres de Deus e usam trajes errados, usa roupas sensuais coladas no seu corpo demais. Isso aí provoca sensualidade. Isso aí você peca e ainda faz com que os outros olhem para você e pequem, porque o homem não vai olhar respeitando uma mulher com a mulher com trajes, com roupas decotadas, com roupa vulgar. Não espere ser respeitada por um homem andando desse jeito na rua ou em qualquer outro lugar. O homem não respeita a mulher, mulher nenhuma com roupa vulgar. Não respeita, porque ela passa uma mensagem negativa. Até os estilistas falam disso. A mulher modesta, a mulher que anda, a mulher da sociedade, a mulher temente a Deus, ela anda com trajes modestos, com roupa social, uma roupa modesta. Mas a mulher sensual, a mulher que quer aparecer, que quer sensualizar, que quer tipifica a prostituta, ela vai andar com vestes extravagantes, né? Isso aí está associado a espíritos e demônios de prostituição. A pessoa abre brechas na vida dela, usando esse tipo de roupa, se comportando dessa maneira. Ela abre brecha para que demônios venham e fiquem alojados na sua vida. Continuando aqui, fala. Verso 16. E dirigiu-se ela ao caminho e disse: Vem, peço-te, deixa-me possuir-te, porque não sabe que ele não sabia que era a nora, né? Que era sua nora. E ela disse: Que darás para que possuas a mim? E ele pensava que era uma prostituta, só que ela não era prostituta, ela estava se passando por aquele papel para poder receber a sua herança, aquilo que ele não queria lhe entregar, lhe dar, que era seu filho, né? Então ela, como ela sabia que ia ser abandonada, né? Ela foi manter a linhagem, né, dela. Ela foi manter a linhagem tendo relação com ele, né? Com Judá, o pai do seu marido. Verso 17 fala: E ele disse: Eu te enviarei um cabrito do rebanho. E ela disse: Dar-me o penhor até que eu o envie. Então, como ela não confiou nele, você vê que ela não teve confiança nele, né? Ela não teve confiança. Ela disse: Eu não vou confiar em ti. Tu quer ficar comigo? Então, tu tem que me dar o teu penhor, né? A tua assinatura, a tua identidade, porque eu não confio em ti. Eu não sei se tu vai me enganar mais uma vez. Tu já me enganou não me dando teu filho. Agora tu pode me enganar na conversa e não me dar o que tu tem de me dar, né? Que era o dinheiro, ou então o cabrito. E antigamente essas prostitutas cultuais, né? Quando elas pegavam ou o dinheiro, ou o animal, ou o objeto que elas negociavam ali, elas cultuavam, ela ia para um templo e cultuavam, né? Se prostituía ali, cultuava os seus deuses da época. Então Judá estava tão longe de Deus, né? Existem pessoas que se afastam de Deus, começam a servir a Satanás, como a gente viu o caso de um jovem aí, né? Eu não vou citar o nome, mas os irmãos conhecem, ele cantava muito. Esse jovem se desviou do caminho do Senhor e agora ele se associou com os macumbeiros, fez aliança com o inimigo, fez aliança com Satanás. E acha que isso está certo, né? Foi o que aconteceu com Judá. Judá estava oferecendo aquele animal aos demônios, a Satanás, porque aquele animal ia ser oferecido. Essas ofertas que eram dadas para as prostitutas cultuais, elas eram oferecidas àqueles demônios daquele lugar que eles cultuavam. Para você ver como o pecado, ele leva o homem à ruína, né? Ele fez tal coisa e ele não observou, ele estava cego.
cegueira espiritual. O diabo, ele coloca uma cegueira espiritual nos olhos do homem, ele coloca uma venda que o homem ele não consegue observar o que ele está fazendo de errado, né? As coisas se tornam normais, o pecado se torna normal, ele fica tipo anestesiado, né? É isso que o diabo faz com o homem quando ele se afasta de Deus. Verso 18. Então ele disse: que penhor é que te darei? E ela disse: o teu selo, o teu cordão e o teu cajado que está em tua mão. O que ele lhe deu e possuí-la, e ela concebeu dele. Então aqui está falando que Judá, ele estava tão longe de Deus, ele estava tão afastado de Deus, que ele deu a sua identidade, ele deu o seu selo. Então aqui a gente levando para o mundo espiritual, a Labra Subierga, a gente pode observar que quando o homem e a mulher de Deus se afasta de Deus, a primeira coisa que o diabo ele rouba de você é o seu selo. Que selo é esse? É o selo do Espírito Santo de Deus na tua vida. Porque Satanás sabe que ele tirando o Espírito Santo de Deus de dentro de você, você vai ficar vulnerável, fragilizado, vazio. Ele vai se tornar senhor da tua vida. Ele torna senhor da tua vida quando ele tira o teu selo, né? Então foi isso que ele tirou de Judá. Ele tirou o selo, que era a presença de Deus na vida de Judá. E o cajado era o símbolo de poder, de autoridade. Ele tirou também o cajado das mãos de Judá. Satanás, ele quer tirar o cajado das mãos da igreja. Ele quer tirar a autoridade que a igreja tem, mas ele não consegue, porque as portas do inferno não prevalecerão contra o homem de Deus, contra a mulher de Deus, nem muito menos contra a igreja, a noiva eleita do Senhor, né? Então ele falou aqui: eu quero o selo, eu quero o cajado. Ela falou aqui, deixa eu ler aqui novamente: teu selo, teu cajado e o teu lenço. Lenço tem um sinal de choro. Para que serve o lenço? Antigamente eles pegavam o lenço, enrolava no seu pescoço, colocava o selo pendurado, que era uma pedra dura, né? Podia ser preciosa, ou de louça, ou de barro. Era uma assinatura e o brasão da família real, né? Daquela pessoa que carregava no seu pescoço. Então, ele carregava o lenço, depois ele colocava o selo, e o cajado era o sinal de autoridade. Então, o lenço era usado por homem rico, é símbolo de poder. Lágrimas tem um tesouro no lenço. As suas lágrimas para Deus têm valor. As suas lágrimas para Deus têm sentido. As suas lágrimas para Deus é tesouro. Então o diabo ele quer roubar teu lenço, ele quer roubar teu tesouro, ele quer roubar aquilo que tu tem de mais precioso, que são as lágrimas de aquebrantamento na presença do Senhor. Mas hoje Jesus vem falar contigo. Guarda teu lenço, guarda teu selo e guarda teu cajado, para que teu inimigo espiritual, que é Satanás, não venha roubar aquilo que tu tem de mais precioso na tua vida. Amém, amados? E aqui, fazendo um resumo dessa palavra, o nome cajado é símbolo de poder e de autoridade. Todo homem tinha na época o seu cajado, e ele esculpia naquele cajado a sua identidade, né? Era isso que Satanás queria tomar de Judá, né? E a vida de Judá foi restaurada, né? Quando Judá, a Bíblia fala que, falando aqui mais um pouco a respeito de Judá, a vida de Judá foi restaurada quando Judá se arrependeu do seu pecado. Tamar mostrou para ele que a mulher que ele queria queimar na fogueira, né? E as mulheres que eram queimadas na fogueira,
Normalmente elas eram filhas de sacerdote. Então os estudiosos dizem que as mulheres adúlteras, geralmente elas eram apedrejadas. Tamar, no caso aqui, provavelmente ela era filha de sacerdote, então por isso que ele ia queimar ela na fogueira. Quando ele ia queimar ela na fogueira, ela mostrou que o dono daquele cajado, daquelas coisas que pertencia, que estava em seu poder, era o pai do seu filho. Aí ela mostrou para Judá o cajado, o selo e o lenço. Judá se arrependeu profundamente e falou que ela era mais justa do que ele. Então isso nos mostra que o final dessa história foi que Judá se arrependeu, né? Voltou para sua casa, voltou para sua origem, para o meio dos seus, para a sua família. E ali Deus o honrou, seu pai o abençoou grandemente, né? E ali ele começou a escrever uma nova história na presença do Senhor. Agora aqui trazendo o resumo dessa palavra, para finalizar, cajado, como eu falei, significa símbolo de poder e de autoridade. Judá significa louvor ou gratidão, exaltado, glorificado. Pere significa pedra em hebraico e separação. Lenço era usado por homem rico da época, é símbolo de poder e lágrimas. Tamar significa palmeira, tamareira ou permanecer ereto. O significado do nome Tamar, que é palmeira, né? Palmeira, ela está sempre ereta, está sempre em pé. Ela enverga para um lado e para o outro, mas ela não quebra, porque as suas raízes são profundas. Assim é o cristão na presença do Senhor, ele tem que ter raiz. Esse negócio de estar pulando de igreja em igreja, de galho em galho, nós não somos macacos para estar pulando de galho em galho. O crente tem que congregar, o crente tem que ter pastor e tem que ter raiz, tem que ficar no lugar só. Não tá pulando de igreja em igreja, isso aí é errado. Cordão, selo significa selo. O selo era o mais importante, pois servia como assinatura. Era uma pedra dura, podia ser preciosa, louça ou barro. Era uma assinatura e o brasão da família, né? O diabo quer tirar do cristão o selo do Espírito Santo que temos. O selo é segurança, né? O lenço, no sentido espiritual, significa quebrantamento. O lenço é usado para enxugar as lágrimas do crente salvo. Atos capítulo 20, verso 19. E Salmo 126, 5, verso 6. Cordão. Cordão é a base bíblica, é uma conexão, um fio universal que nos leva a Cristo, né? Há um cordão, ele está falando aqui, espiritual, há uma conexão entre Deus e nós e Deus, um cordão espiritual que nos liga diretamente a Deus, um fio invisível, né? Que está ligado diretamente em nossa cabeça, que traz conexão do céu para a terra, né? E abastece a nossa vida com as coisas do alto, as coisas de cima. O cordão também é símbolo da palavra de Deus. Cajado é compromisso, autoridade. Êxodo 4, capítulo 3. Onã significa resumo. Jacó, ele teve 12 patriarcas. Levirato, né, que era a lei da época que obrigava que ele desse o terceiro filho. Levirato era a lei hebraica que obrigava um homem a casar com a viúva de um irmão, quando do defunto não houvesse herdeiro, para manter a linhagem ou descendência. Tosquiar, né? Que Judá foi tosquiar as suas ovelhas, né? Era uma festa que tinha, e a festa que ele foi estava envolvendo a festa das ovelhas. Tudo eles faziam festa. Israel era um povo muito festivo, muito alegre. Então, tosquiar significa tirar a lã da ovelha, cortar, né? Tirar a sua lã. Tamar teve 2 filhos, Pérez e Zera. Foram, né? Glória a Deus, eles foram o ancestral de Jesus Cristo.
José foi vendido aos midianitas, Judá. Sucedeu, vamos vendê-lo por 20 peças de prata, né? Então aqui está falando que na época, né, aqui, algum tempo atrás, Judá, ele cometeu os mesmos erros, vendendo seu irmão por 20 peças de prata, que também simboliza, né, tipologia, né, o tipo de Cristo. José aqui era um tipo de Cristo, né? Cristo foi vendido por 30 moedas e José por 20. Cristo sofreu muito, né? E José também sofreu muito. Então aqui é uma tipologia, uma comparação. Esse último resumo. Amém, amados? Vamos orar e agradecer o Senhor. Meu Deus e meu Pai, eu te louvo e te agradeço que o Senhor venha trabalhar nosso caráter, em nossa vida, venha quebrantar o nosso coração. Jesus, guarda o nosso lenço, guarda o nosso cajado, guarda a nossa vida. Jesus, nos cobre com teu sangue, nos livra de todo mal, Jesus. Não deixe o inimigo tirar o selo do teu espírito da nossa vida. Não deixe o inimigo roubar o nosso lenço, as nossas lágrimas. Não deixe o inimigo roubar a nossa autoridade. Senhor, nos dá força, nos dá graça, ânimo, dá vigor à tua igreja, a teu povo. Visita a causa de cada um nessa hora, Pai. E confirma a bênção e a vitória. Em nome de Jesus é o que eu te peço e te agradeço. Amém e amém.